Boa tarde, pessoal que está inscrito no meu canal. Aqui é a Daniela Simões Lopes, no Sobrevivendo no Brasil. Faça sua inscrição, dá o like, ative o sininho e vamos para mais uma história profissional sobre como eu fiz um trabalho que foi contratado pela RBS TV, né? Era um pool do Fantástico RBS TV sobre improbidade administrativa. Bom, eu estava no meu escritório, me tocaram um telefone, Giovanni Grisotti. O Giovanni me disse: Daniela, nós temos um trabalho que é sigiloso e tudo mais, e é relativo a reformas na Câmara Municipal de Rio Grande. Bom, muito que bem. Eu digo: tá, mas e quais são as informações que se tem? Olha, muito poucas. Se sabe que teve reformas, tá, e planta e tudo mais. Não, a gente não tem muito essas informações. Bom, então isso, né, na época foi em 2018. Eu tava com vários outros trabalhos, eu larguei todos os meus trabalhos para poder atender, né, essa demanda. Era um trabalho que iria sair no Fantástico, né? Mas aconteceu que não saiu. Acabou que esse trabalho foi para houve prisão, né, de algumas pessoas. Então não chegou a sair no Fantástico. Saiu na RBS, no G1, mas não saiu no Fantástico. Bom, então, simbora, vamos lá, ao começo de tudo. Então a gente começa a investigar isso, começa a vir informações e o IBAP, né, tinha me indicado. Por quê? Porque eu sou, conforme o pessoal sabe, eu sou perita criminal e também sou perita da engenharia. Então seriam duas habilidades as quais se podia fazer um trabalho legal. Bom, o que aconteceu? Era uma quarta-feira, não tinha gasolina e foi aquela época que não tinha gasolina, que as pessoas tinham muita dificuldade, né, de encontrar gasolina. Então eu acabei indo para Rio Grande de carona, né? Peguei carona, eu fui lá no pedágio e do pedágio eu consegui uma carona de caminhão e acabei indo para Rio Grande. Bom, chego em Rio Grande, já tá aquela sensação tensa, porque era uma denúncia e tinha que se trabalhar em relação a isso. Algumas ameaças, o presidente da Câmara estava sendo ameaçado. E, enfim, a coisa estava tensa lá. E só que assim, a documentação que me chegou era uma documentação que ainda não dava para fazer um parecer. Então eu peguei todo o equipamento que eu tinha, desde GPS, treino eletrônica e tudo mais, e fui lá para fazer uma vistoria, porque isso envolvia reformas, né, na Câmara. E tava mal aqui o foco. Isso envolvia reformas na Câmara, né? E também envolvia toda uma documentação em relação a isso. Bom, muito que bem. Se começa por fazer a análise das reformas, né? Se começa a levantar tudo mais, as reformas. E aí não se tinha uma planta atualizada, não se tinha diário de obra, não se tinham várias questões técnicas que poderiam dar embasamento, né, ao trabalho. Bom, meio aquela coisa se vira nos 30, isso era quarta-feira e a gente tinha que gravar para o Fantástico na segunda, de manhã às 10 da manhã. Muito que bem. O IBAP tinha me disponibilizado um contador, né? E só que assim, como eu tava correndo para tentar organizar
todo esse trabalho, né? E inclusive material, eu não conseguia. O contador ainda era o que, a princípio, menos eu conseguia achar dentro daquela infraestrutura ali. Era o que menos eu conseguia dar conta, né? Tinha muitas outras questões a dar conta disso. Principalmente a questão da inspeção predial, né? Quando a gente foca nas reformas, foca nas benfeitorias que lá foram feitas. Muito que bem. Então eu passo lá até umas 8 horas da noite, e aí eu tô saindo, a gente tá saindo, é um pré-feriado. Isso era quarta, quinta-feira era feriado e sexta era normal. Então a gente chega 8 da noite saindo da Câmara de Rio Grande e não fazia muito tempo que tinha tendo aquele atentado a Marielle. E a gente tá saindo e eles me dizem: ah, pois é, a gente tá com medo de atentado. Eu digo: nossa, vou morrer aqui, né? Enfim, vamos embora, tá? Mas a sensação era assustadora, porque a rua estava deserta e tudo escuro. E a gente estava saindo exatamente da Câmara de Vereadores, num pré-feriado onde não tinha ninguém. Foi bem complicado. Bom, aí o que acontece? Tá, no dia seguinte eu começo a trabalhar nisso aí. No dia seguinte não, no mesmo dia já, eu comecei a trabalhar de noite. Eram várias notas fiscais e aí eu estava envolvida com essas notas fiscais e elas estavam muito à mão. E eu estava mais ou menos digitando essas notas para ver assim aonde que as coisas podiam se encaixar, né, nessas notas. Bom, eu achava mais ou menos os materiais que eram compatíveis com o preço de mercado. Eu não conseguia achar muito algumas questões mais contundentes que a gente pudesse fazer uma denúncia, né? E eu estava trabalhando enquanto a matéria do Fantástico, né, e a RBS estavam marcadas para segunda de manhã. Enfim, ok, simbora. Aí passa toda a noite, o feriado todo, o trabalho todo nisso aí, começo a ver os editais, as contratações e tudo mais. E fica muito difícil porque as reformas acabam sendo muito fluidas. E isso, como um case, né, de trabalho de perícia, é muito complicado, porque o prédio envolvia uma área construída muito grande, né? Bom, enfim. Então se está fazendo análise e coisa e tal. Na sexta-feira, que não era feriado, os meus clientes começaram a me ligar. Eu prestava serviço para a Caixa Federal e a Caixa estava me mandando umas demandas que eu não estava conseguindo suprir, né, no momento que eu estava com esse trabalho, que era um trabalho muito extenso, né? Bom, quem conhece a Câmara de Rio Grande, ela tem mais ou menos em torno de uns 1.200 metros quadrados, uma coisa assim, de área construída. É um lugar muito grande, né? E tem prédio histórico, tem prédio novo, tem novo com histórico, tem estacionamento. Nossa, tem muita coisa. Bom, então eu seguia fazendo análise, né, do material. Na sexta-feira foi um horror, eu só pude terminar de resolver os problemas que eu tinha que resolver na sexta-feira, acho que eram 8 horas da noite, mais ou menos. E aí eu parei e pensei assim, ó, agora sim, agora eu vou pegar isso aqui para estudar e a noite vai correr e vamos terminar quando der, né? É isso. Quando chegou aí virei a noite, né, de sexta para sábado. Quando chegou sábado, lá pelas 5:30 da manhã,
né? Eu já tinha feito um laudo de inspeção predial lá do prédio com várias determinações, várias ponderações em relação à reforma, né? E, bom, enfim, mas eu não achava que aquilo era suficiente. Eu achava que tinha que ser uma coisa mais contundente, inclusive tinha que fazer a avaliação do prédio. Então imagina, era muito pouco tempo para fazer avaliação, para fazer inspeção predial, para analisar a documentação, e era muita documentação. Era muita documentação. Quando chega sábado de manhã, eu me dou conta que eu preciso urgentemente de um contador. Bom, então eu me lembrei do contador que o IBAP me solicitou. Peguei, liguei para ele. Aliás, não liguei para ele. Eu estava desesperada. Eu procurei nas redes sociais porque isso aí era sábado, pós-feriado, às 7 da manhã. Eu digo, ninguém vai me responder, mas enfim, eu vou tentar achar essa pessoa pelas redes sociais. E aí eu mandei uma mensagem e incrivelmente ele me respondeu. Aí ele me respondeu e disse que não, que era um trabalho muito complexo, que ele não queria se expor, então que ele não se interessava pelo trabalho que era proposto. Ok. Eu tenho uma amiga minha, Simone Magalhães, que ela é perita contábil criminal. Então, assim, isso era uma coisa que eu já tinha pensado nela, mas eu não quis passar por essa indicação que eu tinha, né, de contador. Bom, muito que bem. Ligo pra Simone e a Simone chega e diz assim, tá, e aí, como é que é? Não sei o quê. E eu digo, olha, se tudo der certo, a gente vai pro Fantástico. Aí ela achou engraçado e coisa, então simbora, vamos pro Fantástico, tá, vamos pro Fantástico. Essa era a promessa. Bom, como é que é aqueles trabalhos de risco, né, onde vai que a gente apareça. Tá, tudo tranquilo. Aí a Simone, não, vou pegar. Eu digo, olha, eu trabalhei a noite inteira. Eu me lembro que eu tinha uns arquivos que era 23 e 17 notas. E eu passei a noite inteira mexendo naquelas notas. E tentando olhar daqui, dali, qual a diferença, se tinha problema, se não tinha problema nas notas. E quando eu chego às 7 da manhã, e aquelas notas eram muita coisa, quando eu chego às 7 da manhã, eu descobri que cada arquivo daquelas notas, quando eu fui mexer ali, era um PDF, ele estava anexado pelo menos mais umas 5 ou 6 notas de cada um. É desesperador. Aí eu disse pra Simone, então faz o seguinte, assume agora, porque eu passei a noite inteira, eu tô super esgotada, tô há horas trabalhando nisso, mas assim, assim que eu acordar, né, eu assumo, mas agora tu assumes. Tá. Acordei, acho que eram 8 ou 9 da noite, porque eu dormi muito, tava muito cansada. E ligo pra Simone. Quando eu ligo pra Simone, ela disse, olha, baixei um monte de arquivos, baixei editais, baixei tanta coisa do portal da transparência que o portal não me bloqueou. E eu digo, tu vê que loucura isso, né? O portal da transparência bloqueou a minha parceira. Mas enfim, simbora. Aí ela me repassou e ela extremamente preocupada com tudo, porque a gente não achava mesmo muito a gente tinha em mãos a questão da vistoria, né, da inspeção predial, com seguindo todas as normas técnicas, todas as diretrizes, né, técnicas possíveis para poder fazer um parecer, né, técnico, mas a gente queria ir além, né, queria ir mais do que isso. Só que a gente não achava. A gente não achava.
E, bom, resumindo, eu acho que a gente chegou a ler e analisar, eu acho que umas 5 mil páginas, mais ou menos, entre normas, solicitações, editais, notas, foi por aí. Bom, quando eu chego, aí eu começo a trabalhar, acho que é 10 da noite de sábado, com a intenção de virar a noite também trabalhando e chegar a alguma conclusão. Bom, pego para trabalhar, quando eu chego às 2 da manhã, eu me lembro da minha avó que dizia que parecia um burro olhando pro palácio, né? Quem é um burro olhando pro palácio? Nada. Tu fica olhando ali, né? E era eu, olhando para aquele monte de nota, aquele monte de material e não dizia muita coisa. Enfim, aí quando chega às 2 da manhã de sábado, eu penso assim, não, para aí. Eu tô trabalhando com os preceitos da engenharia, basicamente. Eu acho que tem que mudar totalmente o foco do meu modus operandi, né, de trabalho. Eu tenho que trabalhar como se isso, como uma perícia criminal, como se isso fosse um corpo, e esse corpo ele tem que me dizer as coisas, né? Ele tem que me dizer algo. Bom, enfim, quando eu resolvi trabalhar como perícia criminal, eu mudei a metodologia que eu comecei a usar. E aí eu tô trabalhando e coisa e tal, lá pelas 5 da manhã, mais ou menos, olhando toda a documentação, aquilo me salta aos olhos. Eu descobri o problema. Onde é que estava o problema? Não estava tanto no material. O material até estava acima do valor praticado, mas não era tanto em relação ao material. Era em relação à hora técnica do pedreiro e do servente, né? A hora técnica era em torno de R$ 500, 500 e tantos reais. Imagina, uma hora, né? Então, claro que dava um salário, chegava a dar um salário para pedreiro e servente de pedreiro de 50, 60 mil. Isso, colocado em tabelas, era uma coisa bem feita, né? Então era isso. Então a gente achou isso, o trabalho é bem complexo, isso aí foi pro Ministério Público, né? E aí chegou na segunda-feira, a gente ainda não tinha fechado o trabalho, porque como esse trabalho vai para a imprensa, vai para o Ministério Público, ele tem que ter um embasamento técnico muito forte e de preferência, né? Apesar da gente não ser advogado, esse embasamento técnico é que te vai dar um respaldo também jurídico, né? Nas ponderações. Então ele tinha que ter todos esses cuidados, né? Para expressar o que a gente achou, tecnicamente. Bom, então tá, a gente emite segunda-feira de manhã, passa a equipe da RBS aqui, pega uma carona com o Giovanni, vamos lá fazer a matéria, já entrando lá, quando a gente entra, já começa. Nossa, quando a gente entrou, o Giovanni chegou ali na entrada, tinha que dar um nome, né? Ele disse, Giovanni Grisotti, e já foi meio que entrando, e as pessoas se apavorando, assim, era uma cena meio de filme, assim. A gente chegava e as pessoas meio que correndo, assim, sabe? Porque já sabiam mais ou menos do que se tratava, eu acho. Bom, aí teve entrevistas, teve várias cenas filmadas e tudo mais, que acabou culminando na matéria que eu vou colocar aí, né? E, bom, enfim, aí eu fiquei super feliz, né, com
A Simone, ela trabalha em Porto Alegre, ela foi uma das grandes bases, né? A gente trabalhou em conjunto, foi uma das grandes bases para mim também fazer esse trabalho. E foi muito importante, só que, claro, ela não viria de Porto Alegre só para fazer essa matéria. Mas, enfim, fizemos a matéria e tudo mais. Na saída teve... eu saí pro lado errado, né? E eu saí, vamos dizer, para a direita e eles estavam na esquerda. Aí quando eu saí para a direita e voltei, duas pessoas estavam vindo na minha direção e meio que me ameaçaram. Assim, não dá pra andar sozinha aqui, não sei o que, tá, beleza. Volta-se para Pelotas, ok, voltei para Pelotas. Isso já tinha passado um tempo, aí eu tive que fazer outros trabalhos. Enfim, de noite juntei com a minha irmã, com o meu marido e disse, vamos, era uma segunda-feira, né, não tinha muitos restaurantes abertos, mas digo, vamos pro restaurante, vamos comemorar que deu tudo certo, né? Nesse meio tempo que eu tava lá, o meu marido me mandava mensagem a cada tanto, né, para saber se eu estava viva, se estava tudo bem, se não tinham nos ameaçado, não tinham nos machucado, essas coisas. Bom, aí tá, mas correu tudo bem. E aí a gente foi jantar. E a minha irmã chega e diz assim, Daniela, o negócio é o seguinte, tem um corpo lá em casa. Eu digo, como assim? Tem um corpo lá em casa. E eu digo, não, mas para aí, corpo, o que eu pensei? Morreu um cachorro, morreu um cavalo, morreu uma vaca? Eu digo, tá, mas e aí? Qual é o bicho que morreu? Tá, tem que enterrar? Ela disse, não, é gente. Oi, como assim é gente? Ela disse, não, porque botaram um corpo lá em casa. E eu digo, tá, mas e aí vocês não ligaram pra polícia nem nada? E a minha irmã disse assim, não, Deus me livre, tem um corpo lá. Até quiseram me mostrar, eu esperei tu chegar. Como esperou eu chegar? Não quero saber, dizer minha irmã. Esse negócio, quem gosta de cadáver, de corpo, é tu. Eu não quero nem saber, eu só quero que tu dê jeito nisso. Eu digo, mas amanhã eu preciso retomar minha vida, eu preciso rever as coisas que eu tenho que fazer. Ela disse, azar o teu. Porque assim, quem manda gostar de corpo? Eu não sei o que é, enfim. Bom, resumo da história do corpo. Realmente era um cadáver, né? Acho que assassinaram uma pessoa, uma mulher, né? Mas não parecia um homem. Tava caído numa valeta, próximo à nossa divisa. E esse corpo já tinha um certo tempo. Enfim, desovaram aquele cadáver lá em casa. E aí eu liguei pra polícia, só que como da posição que o cadáver estava, parecia que estava sem cabeça, né? E a polícia na época estava monitorando umas facções criminosas e tudo mais. Resumo da história. Na terça, acho que eu fiquei das 9 da manhã, eu acho, até 1h30 da tarde, tentando despachar o corpo. Aqui tinha, eu acho que baixou uns 18 policiais. Baixou Porto Alegre, IGP, tudo para ver o tal do corpo. Resumo, era um corpo de uma mulher, supostamente, não sei o que aconteceu também. E retiraram o meu primeiro contato assim, com cadáver assim, direto, né? Eu faço algumas ações em perícia criminal, mas em geral em acidente de carro, né? E não homicídio, não, até porque eu sou perita doc, então não, dependendo da perícia criminal, como eu sou perita doc, eu vou ver se eu tenho condições ou não de fazer, né? Então foi isso.
Essa é a história, né? Me ameaçaram de morte também. Aí tem a segunda parte, onde sai na mídia, né, a matéria, e eu, que não sou famosa, né, quando saiu na mídia, foi incrível. Porque aí as pessoas começavam a me reconhecer na rua e era assustador, simplesmente. Porque assim, ó, saiu. Ah, a história foi a seguinte: a gente gravou na segunda e na terça o Ministério Público prendeu algumas pessoas. Quando saiu na terça-feira, essa matéria era para ser inédita no Fantástico no domingo. Só que como na terça-feira teve a prisão, a RBS tinha que comunicar e eles tinham que fazer essa matéria e editar rapidinho para sair na quarta. Resumo, tirou o ineditismo da matéria, né? E não deu para sair no Fantástico, mas está lá no G1, todo mundo pode ver a matéria. E eu acho que é interessante contar um pouco assim dos bastidores, né? Não sei se eu sou uma boa oradora, razoável, mas é isso. E as pessoas começaram, quando saiu, as pessoas começavam a invadir as minhas redes sociais. Foi uma loucura, sabe? E é estranho porque tu começa a ficar com medo, porque tu começa a ser reconhecido no meio da rua. É muito estranho. Mas é isso, essa matéria eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu faço outras ações, né? Eu já fiz denúncia aqui em Pelotas, na parte criminal, fiz algumas denúncias de pedofilia, né? O problema é o seguinte: como eu sou uma perita doc, ou seja, eu não sou uma perita oficial, eu faço as denúncias, mas eu não sei depois, eu não sei o andamento, porque aí eu repasso para a polícia oficial. E vários tipos de denúncia, né? E é isso, já recebi ameaça de morte, já recebi ameaça de morte, ameaça em celular, em rede social. Assusta um pouco, mas eu acho que a gente não pode deixar certas coisas assim passarem, né? Dinheiro público é uma coisa assim, ó, é muito sagrado, é de um povo sofrido, sai do sangue de todo mundo, né? É o sangue que está nos hospitais. Então a gente não pode nunca permitir que essas coisas aconteçam, por mais que tentem calar a gente. É isso, gente. Um abraço, tudo de bom. Não sei se o vídeo não vai estar editado, tá? É como dá, é como foi. Eu também tenho um monte de trabalho para fazer, mas eu resolvi compartilhar isso aí porque muitas pessoas querem saber sobre exatamente esse trabalho. Grande abraço, tudo de bom.